Imediatamente após o entreveiro, agora eu só vou falar assim quando eu estiver vendo a briga. O entreveiro, soco na cara, é só o entreveiro, o Flamengo já providenciava uma máscara para o Varela. E de posse da máscara, ele teve algumas fraturas no nariz, teve um inchaço, hoje até se apresentou para treinar, estava conversando com algumas pessoas do Flamengo. Uma leve roxa, uma coisa meio roxa aqui embaixo do nariz. Porque por causa Não, da fratura, não né? chega a ser grande, mas é uma coisinha bem pequena. Você achava até que ia ser algo maior. Vai mudando de cor, de noite estava verde. Embaixo do nariz, né, mas de amarelo. máscara, treinou normalmente, ele e Gerson. E não era a ideia do Sampaoli, inclusive, desde ontem a gente noticiava, em momento nenhum, colocar os dois no banco. Porque não houve punição, né? Porque é muito engraçado lá no Flamengo, você sabe como é que funciona, né, Felipe? Quando tem uma confusão, quem decide são os jogadores. Então, como os jogadores achavam que estava tudo bem, vão para o jogo. No dia do Pedro, foi punido. No dia do Gabigol, foi punido. No dia do Marinho, teve nota oficial. Ontem, o Conselho Superior de Notáveis Jogadores, como manda a boa gestão ou a não gestão do Flamengo, decidiu que estava tudo bem. Então, Gerson e Varela não foram suspensos, foram apenas multados, notificados, multados, 5% de salário, liberados. Como não há nenhum impeditivo do ponto de vista clínico, médico, para o Varela jogar, ele está confirmado. Até porque, é bom lembrar, é a única opção por ali pela lateral direita. Mateuzinho está muito tempo sem jogar, né? E o Wesley não pode atuar. Então, a informação de agora, do treino de agora mais cedo, Varela treino normal, porque o São Paulo faz essa atividade no dia do jogo, né? Varela treino normal, Gerson treino normal, vão para o jogo. Agora, meio louco, né? Você vai olhar para o campo, os caras que trocaram o soco ontem vão estar lá e... Emblemático. Sabe o que eu pensei a agora? imagem, a máscara. Primeiro eu falei ontem aqui a minha opinião. Primeiro, boa tarde, Felipe. Vamos Zé, junto, tudo misturado. Pedro, Fã de Esporte. Ontem eu externei minha opinião, que não é muito popular. Se eu fosse o Varela, eu não jogava. Bubu, porque posso só complementar uma coisinha para Só você? uma coisinha, hein? Não, para você me Só dar sua uma. opinião sobre ambiente de grupo, porque o futebol é muito louco, né? E até porque você falou sobre isso, sobre não jogar, para dar uma impressão do Varela, do sentimento dele de agora. Aí eu estava perguntando como é que estava a coisa lá, porque problema semana passada, vaia, segunda-feira, conversa de Sampaoli, conversa do Bruno Espírito com o Sampaoli, conversa do Sampaoli com o Pedro, ontem em soco. Aí o que eu ouvi foi de mais de uma pessoa. E, incrivelmente, está tudo bem. Hoje todo mundo se falou normalmente, Varela falou com o Gerson, se entenderam, colocaram a pedra no assunto, está zerado. Parece que está tudo bem. Então, assim, é até difícil explicar isso, porque ontem era soco na cara e hoje os relatos são de que a coisa estava zerada. Zé, Incrivelmente. Então, só para passar para o Bubu sobre essa impressão, o Varela nem está com esse vai sentimento lá de... para depois eu vou chamar o embora. Rafa. É Depois que eu chamar o Rafa. Eu poderia ter, porque ele levou um pé na bunda da diretoria do Flamengo, falou, não queremos mais você, não Sampaoli, contamos mais inclusive, com você. Sampaoli, Sampaoli e tal. Sampaoli. Então o cara leva um pé na bunda, depois ele leva uma porrada na cara, depois ele leva uma multa e tal. E aí você quer que o cara vai jogar um jogo decisivo, importante, que ele é quase que imprescindível pela ausência de outros, vai jogar lá, põe essa máscara aí, joga com a cara fraturada e tal. Se eu fosse ele, na boa, eu falava assim, com todo o argumento. Não tô me sentindo bem, não tô legal, tô com dor, tô tonto, sei lá, alega qualquer coisa. Como o Pedro alegou lá também que não estava bem no dia seguinte ali, não foi no treino. E outra coisa, vai que tem uma discussão entre eles. E sai outro soco. Varela tá mordidinho, não fala, mas tá mordidinho, não, soco. Um jogo desses, os dois são expulsos. Se tem agressão entre jogadores do mesmo time num jogo, aí sim o Grêmio passa a ter chance, né? Não tô falando que vai acontecer isso, mas, né? Se tudo pode acontecer no futebol, até pode isso. Eu quero te ouvir já, Zé, porque eu vou querer a sua visão de vestiário, trazendo um pouco de pimenta para esse debate. Eu vou Mas o pensar Rafael nesse Marques está conosco, chegando diretamente do Rio, Isso para aí. trazer um pouco também Tapete desse vermelho. ambiente carioca. Essa questão do Está, que... Rafael Marques. Olha lá que maravilha. Eu acho que para a gente falar sobre um assunto bélico, de discussão, nada mais do que essa cara serena. Essa paz de espírito que tem Rafa Marques. mais ou menos. Rafa, como é que está sendo trabalhado esse tema aí no Rio de Janeiro, com torcedores, nos botecões? Como é que foi a noite de terça-feira aí no Rio do... Ih, malandro, o bicho pegou lá na Gávea. Um abraço pra você, Rafa. Outro você, Felipe, Bubu, Super Zé, Pia. Pia, se você levar o nosso bravo Felipe num dos nossos jantares ou almoços, ele vai ter logo uma desconstrução dessa imagem serena que ele tem a meu respeito, né? É só a estampa, tem nada. porque o interior não tem nada de sereno
Ao contrário, é extremamente intenso, carregado, às vezes até em exagero, né? Mas faz parte da natureza, inclusive sanguínea, pátria. E aliás, né, Pedro Ivo, nem todas as famílias, elas estão sempre só de um lado, né? Há famílias que são divididas, há outras que não são. A gente sabe como é que são as coisas, né? Como funciona no dia a dia. Mas sobre Flamengo, que é o assunto nesse momento aqui no F90, há também uma divisão, incrível divisão, do comportamento do torcedor. A gente tem algumas métricas, né, de observação. O contato mais próximo com pessoas da nossa vida pessoal, a métrica da rede social e também uma discussão média com gente que tem essa relação direta com torcedores no dia a dia. E tem um percentual da torcida que acha que agora vai. Que faltava ao Flamengo ter alguma coisa assim, para poder chacoalhar, para poder a coisa mudar, que esse é o Flamengo que a torcida conhece, é o Flamengo que tem problemas enormes internos. Chega a esse ponto, funciona assim. A ideia na cabeça de muita gente que torce pelo Flamengo. Que o verdadeiro Flamengo é esse que tem briga, pancadaria, o fulano fala com o Beltrano e tá tudo certo e vai pro campo e ganha. Mas tem uma parcela que me parece ainda ser a maioria de torcedores, parcela essa que entende esse episódio como a ponta do iceberg de uma série de situações que vem acontecendo já há algum tempo. Pedro Ivo, sempre muito bem informado, informa muitas delas aqui na nossa programação, de um Flamengo que tem problemas de gestão de elenco, de problemas internos dentro do elenco, que pode ter equacionado hoje pela manhã, como destacou o Pedro, nessa conversa entre ambos, que estão relacionados e vão jogar como titulares, mas pode não ter equacionado, só o campo vai dizer isso. Eu acho que diante de qualquer debate, Felipe e amigos, que a gente venha desenvolver aqui no F90 sobre o tema, de qualquer forma a gente não vai conseguir escapar da seguinte narrativa: espera o jogo. Porque quando o jogo começar, a maneira como o Grêmio vai se comportar, como o Flamengo vai jogar, é tudo isso que vai ditar os rumos de uma classificação que ainda está encaminhada, mas não está resolvida. Você, às vezes, quando está no link, é uma posição assim mais vulnerável no debate, porque você não está no estúdio. Ele está no aeroporto, no Rio? Você pode, a hora que quiser, chamar. Ele está no aeroporto. Você chama, a gente vai debatendo aqui, eu vou devolver para você, mas se quiser falar, só chamar a gente. Ele está no aeroporto, não está no aeroporto? Ele está no Rio de Janeiro, eu não vou expor essa situação por aqui. Eu estou perto de um aeroporto. Eu estou perto de um aeroporto, mas não estou no aeroporto. Eu estou num lugar bonito aqui, vocês veem. Estou vendo. Árvores, prédios bonitos, né? O céu está nublado. O Rio de Janeiro é todo lindo, não importa onde eu esteja. Maravilha, amor, foi mesmo. Ele tá feliz, hein? Ele tá feliz. Alguma coisa aconteceu recentemente que acarinhou o coração dele, viu? Eu vou passar da poética. Vamos lá, eu sei que o programa tá muito leve, tá muito agradável, mas hoje é dia de mata-mata e estamos falando de um time que saiu na porrada. Mas eu tô vendo que você tá nervoso. Zé, não, é que essa questão dessa briga, às vezes eu entendo esse enfoque. Sabe? Acho é complicado a gente querer analisar, ser um ombudsman de briga de vestiário, se quando pode ou quando não pode. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não defendo aquele discurso de que é normal, mas eu acho que acontece. Acontece, e acontece em pelada da empresa. Então, assim, eu sei que vocês vão falar que é profissional, mas... Nossa, teve uma pelada aqui sexta-feira, não teve porrada, não. Mas, Pedro, você anda... O Brás queria me bater, mas não me achou. O Pedro anda faltando na do basquete, faz 3 semanas, teve na do basquete. Na de futebol, eu tava lá. Eu sei do que eu tô falando, eu estava lá. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu vi pelo grupo. Primeiro, sobre o Varela. Eu quero te ouvir, Zé, mas eu queria colocar a minha visão de como eu vejo essa coisa. Eu acho que quando tem uma briga... Quem bate e quem apanha estão diretamente envolvidos. Não dá para aliviar. Eu vou me lembrar de uma briga que foi Palmeiras... Acho que foi Palmeiras e Cruzeiro, aquela que o Mike vai tentar acertar alguém, vem um Sassá e dá uma nele. Aí todo mundo falou assim, Sassá, porque o Sassá... Eu falei, gente, dá uma olhada no Mike. O Mike correu 20 metros ali para pegar alguém, não pegou e tomou um murro. Eu não vou culpar mais o Sassá por ter conseguido. Para mim, os dois estão errados. Sim. Então, para mim, a sua sugestão não cabe. Não? Ele do Varela não jogar... Porque o fato dele ter apanhado foi ele que, inclusive, não é só isso. Iniciou uma briga. O bololô. Segundo informações, ele tentou dar a primeira, o Gerson se esquivou e largou eu não faço direto. diferença do Gerson mais culpado ou responsável que o Varela, porque ele conseguiu efetuar, como eu disse, o golpe. Como eu disse, é uma bobagem discutir isso, mas eu só não quero... Eu não acho que o Gerson tem um peso maior... Do que o e também há relatos, maior, né, Pedro? Tem um soco maior. E também há relatos, né, Pedro? Que a turma do Deixa Disso demorou um tiquinho, né? Assim, Botafogo. Deixa lá e daí vai. Então, isso é uma outra... Pra mim, essa é uma história. É errado. Quando o Gerson desfere o golpe, que imediatamente causa todo o trauma ali, começa a sangrar, não teve também uma reação do Varela. Então foi aquela coisa, cada um para um lado. Sim.
Não foi aquela coisa que o pessoal saiu se pegando. Sim, bololô, briga de gato. Não. Deu um soco, já caiu. Você sabe qual foi o golpe? Foi um cruzado, um upper, um direto? Não, eu também não quero ir pra... Bubu, Não, eu também não quero ir pra área da O cara tem todas as informações. Sim, não, eu só o seguinte, a situação do Varela, pra mim, não é só a porrada, o soco que ele tomou na cara. Mas o cara... Ele já tá escanteado no Flamengo, então pra ele, assim, pra mim, ele o não cara vai tem que continuar ser, no Flamengo mesmo, então já está tudo bem, mas ele é pago, ele é profissional. Mas eu acho que tem que... Eu vou até passar pro Zé Felipe, acho que tem que ter coerência. Você suspendeu 3 atletas recentemente. Ah, não, isso eu acho outra história. Viajar, outro porque faltou a treino e outro porque discutiu, nem chegou a vir de fato, mas discutiu com o vice-presidente de futebol no vestiário. É inadmissível, a meu ver, essa não ser igual. Não, sabe, isso eu concordo. É uma falsa simetria. Não, isso eu concordo. Como diria nos tribunais, é a dosimetria da pena. Então, Zé, para mim, uma briga pode não ser um problema. Agora, a gente está falando de uma linha do tempo do Flamengo de reincidência e de personagens diferentes. Não é assim, eu e o Zé brigamos numa semana seguinte, eu e o Zé brigamos na semana, ou seja, o problema é o Felipe e é o Zé. Sim. Não, ali me parece um ambiente que está meio conturbado, empenado. Nervosismo. Esse, para mim, é o problema. Não é a briga em si.